que Ele deu a terra para plantar os alimentos que produzem essa comida, porque sem a terra, sem Deus, sem o sol, sem a terra, você não come nada. Sem a água que Deus fez, você morre de sede. E sem o ar que Deus fez, você não dura mais que 5 minutos. É 3 minutos e pouco, 4 sem oxigênio, começa a morrer por asfixia. E asfixia é a mesma coisa que fala quanto à palavra de Deus na parábola do semeador, quando fala da semente que a parábola do semeador fala sempre da mesma semente, muda a terra onde a semente caiu, o lugar onde a semente caiu. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, veio as aves do céu, roubaram a semente, a pessoa ficou alegre com a palavra, veio as aves do céu. Depois Jesus explica que são os demônios que vêm e tomam a palavra. Depois tem uma parte da semente que cai numa terra pedregosa, num solo raso, e a planta não consegue enraizar e morre. Ela nasce, quando vai crescer ela precisa de água para se manter e morre. Sempre água. Não existe vida sem água. Não existe vida sem água. Você aí, cada um que eu estou olhando aqui, pelo menos 70% é água, certo? Por isso que você é um ponto de conexão entre céu e terra, porque você não vai achar em lugar nenhum que Deus criou a água. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas na face do abismo. Depois Deus disse haja luz, e aí Deus começa a criação. Então, como a gente tem bastante água, e é uma água viva, aprove a Deus escolher pessoas para serem seus filhos, pessoas arrependidas, que mudam a maneira de pensar. E fundamentalmente hoje o que nós vamos ministrar, nós começamos com o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, é mudar a maneira de pensar a vida. Isso Jesus chamou arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso, eu errei, dá uma tristeza porque errei, eu vou lá e faço de novo, é uma coisa que almática. Arrependimento é algo verdadeiro. O arrependimento, eu aprendo a amar a Deus e não faço aquilo que Ele não gosta para não desagradá-lo. E faço o que Ele pede para que eu faça para agradá-lo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele é recompensador dos que o buscam. Diga fé. Fé é necessária. Quando a Bíblia fala em coisas necessárias, tem duas mulheres, uma começa a fazer tudo para Jesus. E começa a bater panela, arrumar casa, fazer comida e fazer tudo para Jesus. Talvez tenha alguns aqui que querem fazer tudo para Jesus. Mas Jesus disse assim, deixa ela, uma coisa só é necessária, o resto é importante, mas não é necessário. Uma coisa só é necessária, e o necessário é o que a irmã de Marta, que chamava-se Maria, não é a mãe de Jesus, são 6 Marias que andam nos 4 evangelhos, e você vai ver que essa Maria parou para ouvir Jesus e sentou aos pés do mestre. Ele disse, ela escolheu a coisa boa, essa é só a única necessária. Diga, a única coisa necessária nessa vida é parar para ouvir o mestre, parar para ouvir Deus. Essa semana me deparei com 2 situações. Eu escutei alguém falar e isso se confirmou numa segunda vez. A maior parte das pessoas se dedicam integralmente muito ao seu trabalho. O trabalho árduo. Quando Deus criou o homem não precisava trabalhar para comer. O homem só ia na árvore, pegava, faça assim, pegar fruta e comer a fruta. E aí
ele diz: do suor do teu rosto se alimentarás a partir de agora. Você vai comer suando. Deus deu maldições para a terra, produza espinhos, produza ervas daninhas. Para a mulher tem a dor no parto, para o homem vai trabalhar e vai suar. Então deixa eu dizer aqui, se a sua vida consta só do seu trabalho, você não entendeu para que você foi criado. Não sou eu que estou dizendo, isso é Deus que fala para a gente. E a gente precisa entender, o trabalho é importante? É. Mas não é o todo. Uma vez chama atenção uma pessoa que morreu com 70 e poucos anos, trabalhou a vida inteira de antes do sol nascer até muito depois que o sol se punha. Fez grande fortuna. E aí quando estava doente, um pouco antes de morrer, eu fui visitar essa pessoa um pouco antes de morrer também, e aí reuniu filhos e netos em volta dele e diz: o que adiantou tudo isso? Diga sentido e propósito. Isso. É importante trabalhar, ter conforto e ter as coisas, é importante. Mas não é necessário. Diga necessário o que é necessidade. Isso. Necessário. É importante. Me pergunta, é melhor ter bastante dinheiro ou ter falta dele? Eu vou te dizer, ter milhões de vezes melhor. Tem alguns pregadores, o pastor Gemini, que diz assim, ó, quer ver o diabo? Deixa faltar dinheiro na tua casa, você vai ver bem de perto o diabo. Mas é só uma questão do foco do lugar que está o nosso coração. Certo? Porque o dinheiro compete pelo nosso coração. Porque ninguém trabalha que não seja... Trabalho que nós estamos falando aqui, que não seja para trocar tempo por dinheiro. Certo? E como nós estamos falando hoje de arrependimento, isso é uma das partes que a gente precisa entender. Vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31 em diante. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Diga, quem creu? Vai ouvir. Então, se você crê em Jesus, você também vai ouvir o que eu estou falando. A primeira palavra... Pode fechar a Bíblia, depois nós vamos abrir nesse mesmo lugar. A primeira palavra que Jesus pregou, Jesus vive 30 anos como homem normal, e a Bíblia diz que ele foi, a Bíblia fala uma passagem quando Jesus tinha 12 anos e dizia que ele ia crescendo em conhecimento e graça. Você não conhece muito da vida de Jesus, a não ser talvez por alguns livros de história que contem, mas pela Bíblia você não conhece como foi a vida de Jesus, a não ser do seu nascimento, enquanto ele era bem pequeno, fala quando ele tinha 12 anos, e daqui a pouco a Bíblia já vai começar a falar quando Jesus vai falar do reino de Deus. Diga, Jesus veio trazer um reino. Isso. Como a gente é acostumado à democracia e não o reino, a gente nunca viveu um reino pessoalmente. Nós fomos um reino, ou parte de um reino, quando a gente estava vinculado a Portugal. E um reino que não era muito, vamos dizer assim, tinha bastante coisas e raízes erradas. Então, quando a gente tem uma cabeça, a gente pensa que a gente que pensa do jeito que a gente quer, e a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que é certo.
E cada um tem um jeito de pensar a vida. Cada um nasceu, aprendeu, cresceu, e olha aqui, até que você esteja respirando o ar que Deus te deu, bebendo a água que Deus fez, e que não te falta, que você não vai passar sede, e você esteja comendo, você vai estar apto a aprender. Se você for positivo para essa afirmação, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Senão você vai ser mais um que vai chegar no fim da vida, vai ter feito um monte de coisa e vai dizer: o que adiantou tudo isso? Para que eu vivi? Para que eu existi? Por isso Jesus vem, e a primeira mensagem que Jesus ele é batizado nas águas do Rio Jordão. Jesus entra na água, e quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre Jesus como pomba. Não foi uma pomba, foi como pomba, para que fosse visível. E Deus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí Jesus foi batizado na água e batizado com o Espírito Santo. E aí Jesus começa a viver como um homem cheio do Espírito Santo. Jesus é 100% homem, 100% Deus, viveu aqui na terra a sua vida 100% como um homem, sujeito às mesmas paixões e tentações que qualquer um de nós aqui ou de qualquer outro habitante do planeta Terra. Aí Jesus dá a primeira mensagem. Ele diz assim, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Depois ele vai dizer, Mateus capítulo 3, ele diz isso. No capítulo 4, no versículo 17, ele vai dizer assim, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então, para viver um reino, Jesus não convidou você. Agora vamos para o nosso texto lá, depois, para a gente não perder a nossa essência aqui. Mateus capítulo 8, versículo 31 em diante. João. Disse Jesus aos judeus, 31:8, João. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, diga, permanecer firme na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A pessoa que permanece firme na palavra de Jesus é uma pessoa arrependida. O que significa uma pessoa arrependida? Arrependimento vem da palavra grega metanoia. Diga metanoia. Metanoia. Meta da mesma coisa que a gente estuda na escola para metamorfose. A palavra meta é mudança, morfos é forma, mudança de forma. Quando a gente estuda que os insetos passam de um ovinho, que a borboleta ou qualquer outro inseto coloca um ovinho, o ovinho vira uma larvinha, vira uma lagartinha, ou vira uma larva de mosquito, ou qualquer outro inseto, que vai virar uma pupa, e essa pupa vai ser um adulto igual ao indivíduo que pôs o ovinho. E aí isso chama metamorfose. Metanoia é uma mudança de mentalidade. Jesus disse assim, Jesus veio assim, até agora vocês estão vivendo do jeito de vocês. Agora eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele diz assim, vocês precisam mudar o jeito de ver a vida. Precisa mudar a forma de pensar. A igreja ficou muito tempo dizendo assim, venha para cá, você não precisa mudar nada, você vai ser curado, abençoado. Mas as pessoas no geral, presta atenção, a pessoa vem e Deus cura, e Deus sempre vai curar, e vai continuar curando, e eu creio que Deus vai curar hoje também. Mas a pessoa é curada. Diga, uma pessoa pode ficar doente, diga assim,
e ser curada. Mas a vida continua. Porque se ela não for curada, ela morrer daquilo, acabou a vida. Agora, tanto a pessoa foi, vamos dizer assim, a pessoa ficou doente. Quando a pessoa, olha bem, tenho falado isso aqui. Você tem uma pessoa que está perto de você, você pode abraçar, beijar, amar, ela, tua querida. Mas você critica ela, você fala que ela não serve. Tudo que você achar nos outros errado é porque você está errado exatamente naquilo. Você não acha nada de erro nos outros que você não tenha o erro igual. Se fosse legal, a igreja tinha dito amém. Porque não é assim, porque a mente da gente é assim. Então, alguém que é igual a você, você critica, você não aceita. Você não aceita alguém fazer aquilo que você erra. Isso é julgamento. Aí a pessoa entende a vida de um jeito e acha que o seu jeito de viver é o certo. E cada um tem um jeito de viver a vida. Só que a parte da vida menor de todas é essa que nós estamos passando aqui. A parte da vida que nunca acaba é depois dessa aqui. Por isso que Deus resolve os problemas do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Jesus veio redimir teu corpo, tua alma e teu espírito. Por quê? Você verdadeiramente é um espírito. Meu Deus do céu. Agora, só espírito você não vê, a não ser que a pessoa tenha um dom. Mas você habita num corpo visível. E tem uma alma que se compõe de mente, vontade, emoções, inteligência. Diga, eu sou tri. 3 partes. Aí vem Jesus e diz assim, ó, vamos mudar o jeito de ver a vida. Vamos se arrepender para viver o reino. Aí você precisa nascer de novo para ver o reino, nascer da água do Espírito para entrar no reino. E você precisa começar a entender o reino, não a Bíblia. Se você entender a Bíblia com a mentalidade de reino, você vai reinar. Se você entender a Bíblia intelectualmente, você vai viver condenação. A Bíblia diz que a letra está escrito 2 Coríntios capítulo 13, que é versículos 5, 6, 7 por ali. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você quer ver? Eu já vou mostrar isso para você aqui, ó. Não tem ninguém de nós aqui que conhecia tanto Bíblia quanto essas pessoas aqui, de Antigo Testamento. Mas nós já vamos chegar neles, lá pelo versículo 37. Vamos lá. E é importantíssimo. E não tem como você viver sem ler a Bíblia. Só que precisa ser a palavra, diga, palavra de Deus revelada pelo Espírito. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como vocês podem dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Diga, toda a escravidão, seja em pensamentos, atitudes, atos, tudo é escravidão. A escrava aqui, a pecado. Primeira coisa, como é que a pessoa vence o pecado? Recebendo Jesus no seu coração pela fé. Você não vai ver Jesus
A não ser que Deus te dê um dom, você vai ter que crer que Ele vai entrar no seu coração quando você chamá-lo. E que Ele vai te perdoar. E que Ele ressuscitou. Que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos para que a morte fosse vencida. Até o reinado de Jesus, a morte reinou no mundo. Quando Jesus vem na sua vida, a morte deixa de reinar na sua vida e você tem vida eterna. E Jesus disse: aquele que crê em mim não verá a morte, mas vai passar direto para a vida. Só que para isso precisa o arrependimento. Isso começa recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos entregar a vida para Jesus? Se coloque em pé por um instante, daí nós vamos continuar. Vamos orar juntos? Diga assim: querido Senhor meu Deus, todo mundo bem forte. Querido Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que preciso da Tua vida na minha vida. Preciso de arrependimento para mudar minha mentalidade e a maneira de eu enxergar a vida. Senhor, eu quero conhecer a verdade que liberta. Eu quero Te conhecer, Senhor. Entra na minha vida. A Tua palavra diz: se confessares com a boca que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, quem faz isso é salvo. E eu creio, Senhor, e eu estou aqui confessando Jesus como Senhor da minha vida, e creio no meu coração que Deus ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Ele venceu a morte, derrotou as obras do diabo, venceu o pecado, aniquilou o pecado. E agora, Senhor, entra no meu coração e me ajuda a me arrepender, a Te conhecer e ter uma vida com um propósito. Levante as mãos para o céu e diga: obrigado, Senhor, graças a Deus. Amém? Pode sentar. João 8,36: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Deixa eu falar para vocês isso aqui, ó. Por favor, não me interpretem de uma maneira diferente. Eu oro para que o Espírito Santo traga isso claro para você. Você está aí com gente que estudava as Escrituras, que mergulhava nas Escrituras, que sabiam praticamente de cor o Pentateuco, os Salmos, o livro dos profetas. Os livros poéticos, todos os livros da Bíblia eles sabiam e estudavam. Só que quem estuda a Bíblia com a mente não vê Jesus. Anthony, faz favor um pouquinho aqui. Olha bem, ó. Saber a Escritura com a mente. Vamos dizer que o Anthony fosse Jesus, chamasse Jesus, filho de José, tá? Aí ele vem e está junto com pessoas que estudavam muito das Escrituras do Antigo Testamento. Aí a pessoa sabia tanto na mente que quando Jesus veio, a encarnação perfeita das Escrituras veio diante deles, eles não conseguiram ver Jesus. Você está entendendo isso? Então, quando não há arrependimento, quando você recebe Jesus e nasce de novo, e você não tem o Espírito Santo, você não vai ver Jesus. Quando você ouviu o louvor cantar aqui: o fogo em teus olhos,
Por quê? Porque se você olhar para Jesus, o fogo dos olhos de Jesus vai fazer você se apaixonar por Ele, vai queimar aquilo que os teus olhos são de maus. A Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E se teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser mau. Obrigado, Antônio. Tem muita gente fazendo com a Bíblia a mesma coisa que os fariseus faziam. Eu já fiz isso. Eu já peguei a Bíblia e soquei a Bíblia nas pessoas. Já pensou você pegar aquela Bíblia da Barça? Quem conheceu a Bíblia da Barça? Tem umas 6, 7 pessoas aqui. A Bíblia da Barça, ela era quase do tamanho desse púlpito aqui, assim. Já pensou a gente enfiar a goela abaixo numa pessoa? Aquela Bíblia? Pois é, eu já fiz isso. Olha para a pessoa que está até lá, diga, até o pastor já foi meio bobo. Porque isso é mental, isso não funciona. Se for espiritual, ungido, você dá um folheto para uma pessoa e a pessoa se converte, se transforma e se arrepende. Se for com legalismo e com falta de graça, pode falar o que você quiser. Pode dizer que a pessoa vai para o inferno e vai mesmo, viu? Quem não tiver Jesus e não crê, quem não crê será condenado. Não vai funcionar. Se tiver vida, qualquer coisa funciona, porque vida transmite vida. Vida tem água. E vida, quem tem vida no Espírito tem água viva. E aquele que crê em mim, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas, disse ele com respeito ao Espírito Santo que ainda não tinha sido derramado. Até então o Espírito Santo só tinha uma pessoa cheia do Espírito Santo, só Jesus. O único homem do qual corria um rio, no qual corria um rio de água viva. Agora olha bem aqui, Jesus converteu 120 que estavam com ele no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que tinha mais 500. Paulo na primeira pregação 3.000, na segunda 5.000. Paulo era melhor que Jesus? Não. O corpo de Cristo é um conjunto de pessoas arrependidas. Quando você entender teu papel no corpo de Cristo, que você é uma parte do corpo de Cristo e só há um corpo de Cristo no planeta Terra, você vai ser uma pessoa arrependida e útil para Deus. Caso contrário, você vai ser uma pessoa que precisa de uma Bíblia da Barça para socar na cabeça dos outros, porque a Bíblia da Barça, se você bater bem forte, ela faz uma pessoa, se não morrer, ela desmaia. João diz que a palavra de Deus é doce quando vai na boca, e quando ela cai no estômago ela fica amarga. A gente se acostumou a errar e a pedir desculpa pelos nossos erros, tanto para Deus quanto pelas pessoas. Me desculpe. Sabe, depois do futebol, que a pessoa diz desculpe qualquer coisa, ele não está pedindo desculpa coisa nenhuma, ele só diz desculpa qualquer coisa. Já deu bom dia para alguém, se não desejando bom dia? Quem já fez isso? Todo dia você faz, você diz bom dia, você diz bom dia. Você não pensou pela pessoa ter um bom dia, mas você diz bom dia para a pessoa. Quem me entende? Daí terminou o futebol, desculpe qualquer coisa. Não está pedindo nada de desculpa. Se eu der uma butinada no cara, chega no fim, me desculpe que eu te dei uma butinada, estou arrependido de ter dado uma butinada. No próximo eu vou dar duas. Não, no próximo eu não.
Não vou te bater, né? Isso, arrependimento. Porque se eu no próximo der 2, vai dar briga, não vai? Vai. Diga, futebol é para jogar bola, não para dar coice. Diga, cada um com seu cada um. Quando a gente pede um perdão superficial, tanto para Deus, porque a gente não achou que o erro foi tão grave, tão grande. Foi um erro, porque a gente acha que erro grande é o pecado que a gente aprendeu desde criança, que é matar, que é roubar, que é adulterar, que é, as coisas mais graves. Ter ciúme, inveja, ódio, tudo pode. Mas é igual. São obras da carne da mesma maneira. E só uma mentalidade mudada quanto a isso é que vai fazer com que você possa chegar diante de Deus e pedir: Senhor, eu tenho... Porque tem coisas que enraizou na tua vida e você precisa de conceitos o tempo todo para nutrir isso, para você ter até a razão para viver. Tem gente que a razão de viver é outra pessoa, tem uma referência, aí ele odeia aquela pessoa e tem inveja se aquela pessoa tiver qualquer coisa. O que ele vai ganhar com isso? Nada, vai perder. Ciúme, inveja, ressentimento, amargura. A pessoa elege, tem um culpado. Pessoa que não deu certo na vida elege um culpado. Quem é o culpado de alguém não dar certo? É só esse alguém. Mas Jesus vai fazer você dar certo. Esse é o ponto. O que você precisa? Arrepender. Porque se você arrepender, você vai entrar num reino. Posso dar uma notícia? Dentro desse reino você não vai ser um súdito, você vai ser um rei ou uma rainha. Jesus é rei de reis. E senhor de senhores. Você vai senhorear com Cristo e você vai reinar com Cristo. Diga, quando o rei fala, ninguém discute. Então, João 14, 20 para frente ali, Jesus vai dizer: aquele que me ama é o que ouve e pratica a minha palavra. E eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Deus quer descansar em você. E está chamando você para descansar nele. Dois descansando junto dá casamento. Senão só dá confusão. Jesus disse: o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Se você vê o contexto que ele está falando, ele está buscando um lugar para morar dentro de ti. Aí você vai ver que João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Por isso que eu creio, o que mais entendeu enquanto esteve com Jesus foi João. João passou, o único que ficou olhando a crucificação foi João, o resto tudo fugiu. João passou e viu a crucificação de Jesus, e ele entendeu o amor. Porque se você não entendeu o amor, eu olho sempre para a caneca que a Fran me deu. Se você não entendeu o amor, você não entendeu nada da vida. Nada, zero. Eu ia contar uma, mas agora, hoje, dos 18 anos, não vou contar. Depois, se quiser, eu conto. Você não vai levar nada daqui. E quando você partir daqui, ou você partiu com o seu passaporte carimbado para a eternidade, com Deus ou não. Não tem mais chance. Por isso Jesus disse: arrependam-se, pois o reino é chegado.
O reino, ele é para ser vivido aqui na terra e continua no céu. Agora, quem não reinar com Cristo aqui na terra, por que você acha que vai reinar no céu? Sabe qual é o indicador de que você está reinando com Cristo? Você não é mais egoísta. O centro é Cristo e os outros são tão importantes quanto você. Toda pessoa que se acha mais importante que os outros, ela vai sofrer muito. Porque qualquer coisa que disserem para ela, ela não vai aceitar, porque ela é mais importante. Como é que uma pessoa menos importante que eu vai me dizer uma coisa para mim, que sou o máximo? Essa pessoa é assim, ela olha, Deus. Essa pessoa acha assim, que Deus chega assim, Jesus, que coisa linda que nós fizemos. Deus bota a mão na cabeça? Não, Deus fez você, Ele sabe já o teu antes e o teu depois. Ele está esperando que você se arrependa e creia no que Ele diz. E daí vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque Deus diz que vai dar certo. Diga, mas é um reino. E um rei que reina sobre reis, com mentalidade de reino. O que a gente vê? A pessoa hoje vem falar com a gente, vai eu, a Juliana, os outros pastores da igreja, qualquer um atende. Quando a pessoa está só buscando a sua vida e tentando me dá, a gente vê, quem faz isso é criança antes dos 7 anos, é uma criança na fé, que precisa crescer, precisa ser nutrida, mas tem que parar de mamar. Você acharia legal uma pessoa Deixa eu tentar achar uma idade neutra aqui para não. Senão eu olho para a pessoa vai dizer que eu calculei a idade e vou dizer que deu exemplo, né? Uma pessoa de 32 anos mamando no peito da sua mãe, quem acharia ridículo? Levante a mão. Quem acharia normal? A pessoa de 32 anos chupando bico não é normal, né? É. Por que não é normal? Porque isso é coisa de criança. Só que a igreja tem que parar de dar o peito para criança de 32 anos mamar. É um peito sem leite. É engraçado, mas é trágico. Por isso é necessário arrependimento. Por isso é necessário mudar a maneira de ver a vida. Por isso é necessário não só... Eu tenho 2 passagens agora aqui para a gente ler, que está em Lucas capítulo 15. Vamos junto lá. Por favor, coloca na tela lá, por favor, Lucas 15, 7. Depois Lucas 15, 10. Eu vou ler o 6, o Lucas 15, 6 aqui, só para a gente ficar no contexto. Então Jesus contou essa parábola. Qual de vocês, estou lendo do 3,
Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E aí, vamos ler todo mundo junto lá. 15:7. Todo mundo, vamos lá. Digo-vos que assim haverá, a Bíblia Almeida corrigida fiel e várias outras diz assim: haverá mais alegria no céu, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a nossa direção foi comemorar nossos 18 anos não trazendo pastelzinho, refri, torta. Foi proporcionando uma alegria celestial. E nós fazemos nessa noite uma festa no céu. A alegria no céu, mais alegria quando um pecador se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Agora vamos para o 10 lá, por favor. Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a dracma perdida. A dracma está dentro de casa, mas não está se achando, porque a casa está suja. Tem que limpar a casa para achar. Certo? Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Pode botar na tela, por favor, que deve ficar mais fácil. Arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Metanoia. Pois e convertei-vos. O que é converter? Estou indo assim. Me arrependo? Estou indo assim. Converto e sigo. Para serem cancelados os vossos pecados. Diga cancelado. Cancelado. Se não tem, preste bem atenção, se não tem um arrependimento profundo, se você não chega e diz para Deus: Senhor, me ajuda a arrancar as raízes arraigadas, porque tem gente que está tão acostumada a viver que aquilo parece natural e normal. Viver com ressentimento, com ódio, com amargura, com explosão de ira constante, com gritaria. Se a gente tiver que gritar para ser ouvido, não tem amor. E se não tiver amor, não adianta nada. Diga: se não tiver amor, não adianta nada. Amém? Agora vamos lá, Atos 17, versículo 30. Está na tela. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. O que é ignorância? Ignorância não é grossura, né? A pessoa antigamente pensava: o cara é o ignorante, que o cara era grosso. Não, ignorante é fazer as coisas pensando que conhece, mas desconhecendo totalmente. Isso é ignorância. Ignorância é a palavra que tem no meio da GNO, vem de gnosis, que é conhecimento. Então a Bíblia toda vai falar assim, em Atos dos Apóstolos você vai ver arrependimento, e você vai ouvir todos os capítulos de Atos vão falar da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. E quando Cristo ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, ele foi declarado Cristo, Filho de Deus e Cristo. Antes ele era o filho do homem. Aí ele morre, ressuscita. Deus vai lá e ressuscita Jesus. Isso é um processo de redentivo. E você pode se beneficiar disso se você crê. E tudo muda na sua vida e na minha também. Amém? Deus fez o homem para dar tudo certo.
Aí o homem resolveu fazer a única coisa que não podia fazer. Por quê? Porque tem uma lacuna dentro do ser humano que é a parte que falta. Eu tenho essa mesa aqui, mas eu queria uma bem grande. Daí você tem uma mesa bem grande. Daí você quer uma mesa que caiba a 100 pessoas. E você vai ter todas as mesas. Pode ser, isso acontece com qualquer outra coisa. Você vai ter todas as coisas. Por quê? Porque nunca está agradecido pelo que tem. A palavra de Deus diz: contente-se com o que você tem. Se você estiver contente com o que você tem, Deus pode te dar mais, você vai ficar contente. Senão você vai sempre querer mais. E não vai funcionar. Porque isso é uma mentalidade de cosmos, que é mundo. Nunca está contente, nunca está contente, nunca está contente. Não vai estar contente. Não vai estar contente com os amigos que tem, não vai estar contente com a esposa com o marido que tem, o marido com a esposa que tem, não vai desfrutar das coisas que tem. E tem que estar sempre. Tem pessoas que tem que ter sempre uma coisa nova. Tem que estar sempre uma coisa nova, porque não, tem coisa que vai ser nova e tem coisa que não vai mais ser nova. Vai chegar um dia que o marido e mulher os dois vão ter 80 e poucos. E não venha me dizer que está muito novo. Semi-novo, no mínimo. E vão continuar se amando. Glória a Deus. E seus amigos? Diga: quem é de Deus, ouve o que Deus diz. Mateus capítulo 6, versículo 31. Eu vou ler desde o 28. Eu vou ler o 27 também, que daí inclui mais uma coisa. Jesus está falando aqui, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada fora, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagão é a pessoa que não tem Deus. Deixa eu olhar se causa alguma comoção. Os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quando vocês, a palavra de Deus, a parábola do semeador, quando diz que a semente caiu entre os espinhos, entre as ervas daninhas, germinou bom, a terra era boa, só que tinha coisas que competem: preocupações dessa vida, ansiedades e o engano das riquezas. Confiar nas riquezas. Diga: ter dinheiro é ótimo. O dinheiro ter você é péssimo. Não, agora diga: o dinheiro ter eu. Porque coisa mais fácil dizer para os outros é fácil, né? Diga assim: se o dinheiro tem a mim, eu estou perdido. Se eu tenho dinheiro, está ótimo.
O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, por causa disso para cima aí, né? O reino de Deus e a sua justiça. Do reino de Deus, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo que é injusto cai por terra. E vai ser justo. Não vingança. Tem muitos aqui que, se contrariados ou criticados, ou alguém faz uma coisa mal para você, você quer pegar uma pedra, um pedaço de pau e dar na cabeça dele ou dela. E os que riem são os que se identificam. Tem uns que não quer dar um pedaço de pau, mas quer arrumar uma coisa na hora. Eu tenho que fazer alguma coisa para dar na cara desse. Sem vergonha. Sem vergonha é você. Você não tem vergonha se você é vingativo ou vingativa. Toda pessoa vingativa, ela não teve uma metanoia na área de justiça. Ela não teve um arrependimento na área de justiça, porque vingança é querer fazer justiça com as próprias mãos, e toda a justiça humana é trapo de imundícia. Deixa para Deus a justiça. Fez mal para você? Não tem problema. Deixa para Deus e segue a vida. Senão você vai ficar... Tem gente, aqui mesmo tem gente ressentida com pessoas há muitos anos. E o ressentimento, ele enraiza dentro do seu coração. E o ressentimento vai fazer você ficar preocupado com coisas e atrapalhado com coisas, e vai impedir que a palavra de Deus frutifique. Por quê? Porque é como fosse um espinho que compete com a palavra de Deus. Só deixa eu dizer... Quando existe competição com a palavra de Deus, pode ler. Essa parábola está... Se você lê em Lucas mas ela está em Mateus e Marcos também. Você vai ler ela e você vai ver que essas coisas sufocam a palavra de Deus. E se você for procurar qual é o significado de sufocação, é morte. Pergunta: qual é mais forte na vida de uma pessoa? As preocupações, ansiedades, engano das riquezas ou a palavra de Deus? Não. Quem se preocupa, é ansioso e é enganado pelas riquezas, essas coisas sufocam a palavra de Deus. E a palavra sufocação quer dizer morte por asfixia. Isso vai matar a palavra de Deus na sua vida. Então, como você faz para que a palavra de Deus frutifique na sua vida? Não bote elas em igualdade de condições com a palavra de Deus. Você precisa se arrepender das coisas que lhe trazem preocupações, ansiedades, e que está fazendo o dinheiro ser teu dono. E você precisa entender e entrar no lugar de arrependimento, para que verdadeiramente você seja um filho de Deus, pois aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho tem lugar permanente na família, o escravo não permanece na família para sempre. É escravo do quê? Escravo do pecado. Porque a coisa mais fácil é só ver. A gente só vê assim, o pecado visível. A pessoa pecou na área de imoralidade sexual. Agora a pessoa que peca é amargurado, ressentido, odioso. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E nenhum assassino tem a vida em si mesmo. Então Deus vê. O adúltero não é mais o que adultera. Se a pessoa olhou com um olhar indecoroso, já adulterou. Por quê? Porque mudou o critério, porque mudou. Agora é nascido de novo, é vida no Espírito. A isso Jesus chamou arrependimento. E nós estamos hoje ministrando a primeira pregação de Jesus. E se você for ver, foi a única. Porque todo o resto depende disso. Tudo o resto depende de arrependimento. Se não tiver arrependimento, o que muda na sua vida é saber que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, se você não se arrepender dos seus pecados?
Não tem sentido. Agora, Jesus ressuscita mortos. E continua ressuscitando mortos, Ele é o mesmo. Quando adianta na sua vida saber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E você tem ouvido a voz de Deus? Você tem orado, buscado, ouvido? Enquanto o louvor toca, nós levantamos um altar de arrependimento aqui nessa noite. O altar está aqui. E você querendo chegar diante desse altar, entregando realmente a maneira de pensar, a maneira antiga de viver, que não está alinhada à palavra de Deus.